propõe medidas intermediadas pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNE, regulamentado pela Resolução Normativa 55/2021. Com SUP-OSUPCOL REIF, de 23 de julho de 2021, e Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. NEABI. Regulamentado pela com SUP-OSUPCOL REIF, de 23 de julho de 2021. Resolução Normativa 53/2021. Considerado público-alvo do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas NAPNE, discentes com deficiência aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, auditiva, visual, mental, intelectual ou sensorial, discentes com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades a superdotação e ainda os transtornos funcionais específicos, como dislexia, desortografia, desgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade. Considerado público-alvo do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Brasileiras Indígenas NEABI, negros, que se autodeclararem de cor preta ou parda, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e indígenas que se enquadrem na Portaria 849/2009 da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. São objetivos específicos da Política de Diversidade e Inclusão do IFI. E promover o respeito à diversidade por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão. Segunda, proporcionar formação de professores para os atendimentos educacionais especializados e demais profissionais da educação para a inclusão. Terceira, garantir processos seletivos com adaptações necessárias para o acesso de pessoas com deficiência. Quarta, proporcionar a adaptação dos currículos de acordo com o estabelecido nas Leis nº 9.394, 1996, 10, 639, 2003 e 11, 645, 2008, que prevêem a inclusão obrigatória das temáticas relacionadas à história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as modalidades e níveis de ensino, bem como parecer CNESP. Número agosto de 2012 e Resolução número janeiro de 2012, que tratam da educação para os direitos humanos. 91. V. Assegurar a aquisição e elaboração de recursos didáticos dos discentes com necessidades educacionais específicas. Sexta, desenvolver periodicamente ações que promovam a sensibilização. Adaptações de acesso ao currículo por meio de modificações ou provisão de recursos especiais, materiais ou de comunicação, para melhoria de metodologias, ferramentas e técnicas utilizadas no processo de inclusão e diversidade. Sétima, garantir acompanhamento psicossocial e pedagógico realizado de modo articulado com os núcleos voltados às ações de diversidade e inclusão. Oitava, manter articulação com a política de assistência ao estudante POLAI. Nona, manter articulação com o Programa de Acolhimento ao Estudante Ingressante PRAEI. X. Incentivar tanto discentes como professores a desenvolverem projetos na área de tecnologia assistiva. Mobilidade acadêmica. Mobilidade acadêmica é regulamentada pela Resolução Normativa 121/2022. Com SUP-OSUPCOL REIF, de 30 de março de 2022, que estabelece as normas procedimentos para a mobilidade acadêmica de estudantes de cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFI, e da outras providências.
Mobilidade acadêmica interna refere-se à possibilidade de o estudante do IFI, com situação de matrícula ativa, pleitear mudança de campus para fins de prosseguimento do seu processo formativo, desde que tenha cursado, no mínimo, 2 semestres letivos no campus de origem. Mobilidade acadêmica interna poderá ocorrer por meio de transferência interna e matrícula especial intercampi. Transferência interna de aluno entre seus campi deverá ser motivada por pelo menos um dos casos, ou outros correlatos ou análogos. 92. E necessidade de mudança de domicílio de estudante trabalhador, de seus responsáveis legais ou cônjuge, mediante comprovação. Segunda, doença física ou psicológica comprovada por laudo médico, que requeira tratamento prolongado específico no local para onde a transferência é solicitada. Referendado pelo setor médico do IFI. Terceira, condição de vulnerabilidade psicossocial, mediante apresentação de parecer social emitido pelo setor de serviço social do campus no qual o estudante está matriculado. Quarta, motivo de doença em pessoa da família que precise de auxílio durante tratamento prolongado, comprovado por laudo médico, referendado pelo setor médico do IFI. Mobilidade acadêmica na forma de matrícula especial intercampi é o vínculo temporário que o estudante do IFI, com situação de matrícula ativa em curso de educação superior, estabelece com outro campus do IFI, por um período de até 1 ano letivo, mantendo vínculo com o campus de origem, para cursar disciplinas que integram a matriz curricular do seu curso, mediante deferimento dos colegiados dos cursos de origem e de destino, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar e em pelo menos um dos seguintes casos. E serviço militar obrigatório. Segunda, emprego efetivo comprovado. Terceira, acompanhamento de cônjuge, filhos, pais ou dependentes legais em tratamento de saúde comprovadamente demorado. Quarta, condição de vulnerabilidade psicossocial. V. Retenção em componente curricular cuja oferta pelo campus de origem não ocorrerá em período subsequente à retenção. Sexta, integralização curricular. 93. São consideradas atividades de mobilidade acadêmica aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e ou cultural, como cursos, estágios e pesquisas orientadas, que visem à complementação e ao aprimoramento da formação do estudante de graduação. Mobilidade acadêmica internacional é aquela na qual o estudante realiza atividades de mobilidade estudantil em instituição de ensino estrangeira, mantendo vínculo de matrícula na instituição de origem durante o período de permanência na condição de estudante em mobilidade. Mobilidade acadêmica poderá ocorrer por meio de e adesão a programas do governo federal e segunda, estabelecimento de convênio interinstitucional. Mobilidade acadêmica tem por finalidade e proporcionar o enriquecimento da formação acadêmico-profissional e humana, por meio da vivência de experiências educacionais em instituições de ensino nacionais e internacionais. Segunda, promover a interação do estudante com diferentes culturas, ampliando a visão de mundo e o domínio de outro idioma. Terceira, favorecer a construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico do estudante, contribuindo para seu desenvolvimento humano e profissional. Quarta, estimular a cooperação técnico-científica e a troca de experiências.
acadêmicas entre estudantes, professores e instituições nacionais, internacionais. V. Propiciar maior visibilidade nacional e internacional ao IFI e sexta, contribuir para o processo de internacionalização do ensino de graduação. No IFI. 94. Acessibilidade. Para a inclusão de pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, o Instituto procura atender a Lei nº 10.098/2000, disponibilizando rampas nas entradas, portas largas, barras de apoio e pisos antiderrapantes, sanitários adaptados para cadeirantes, reserva de vagas em seus estacionamentos. IFI promove e desenvolve ações com o intuito de ampliar as condições de acessibilidade para os alunos com necessidades específicas físicas e educacionais através do NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, com o objetivo de permitir uma aproximação entre os falantes da língua portuguesa. As comunidades surdas, a disciplina de Língua Brasileira de Sinais está inserida no currículo, seguindo as orientações do Decreto nº 5.626/2005, a utilização da disciplina Libra se mostra necessária especialmente nos espaços educacionais, favorecendo ações de inclusão social e oferecendo possibilidades para a quebra de barreiras linguísticas entre surdos, ouvintes. Profissionais técnicos especializados em tradução e interpretação de língua brasileira de sinais. São atribuições do tradutor-intérprete de Libras no exercício de suas competências no âmbito do IFI. E efetuar a comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos. Surdos cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa. Segunda, traduzir e interpretar em língua brasileira de sinais, língua portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos cursos técnicos de níveis fundamental, médio e no ensino superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares em sala de aula e demais ambientes acadêmicos. Terceira, traduzir e interpretar materiais didáticos, artigos, livros, textos diversos, provas, exercícios, vídeos e outros, reproduzindo em Libras ou na modalidade oral da língua portuguesa o pensamento e intenção do emissor. 95. Quarta, atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos. V. Participar da produção de material técnico, didático-pedagógico ou de informática. Sexta, apoiar a acessibilidade aos serviços e às atividades fim do IFI, atendendo ao disposto no Decreto 5.62605, na Lei 13.14615, na Resolução nº 07/2018 com SUP-IFI e aos demais preceitos vigentes, zelando pelo rigor técnico, pela ética profissional, o respeito à pessoa e à cultura da pessoa surda, identificando a necessidade de profissionais técnicos especializados em tradução e interpretação de língua brasileira de sinais, cuidador em educação especial, revisor, ledor e transcritor em braille e atendimento educacional especializado. O IFI promove a contratação desses profissionais, conforme condições, quantidades e exigências legais. 2.17 Gestão do curso Prósperes. A avaliação será contínua, com momentos específicos para discussão, englobando uma análise integrada dos diferentes aspectos, estruturas, relações, compromisso social,
Atividades e finalidades da instituição e do respectivo curso, abrangendo uma perspectiva interna e externa. A avaliação interna, ações decorrentes dos processos de avaliação no âmbito do curso, considerando o relatório de autoavaliação institucional elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação, CPA, alinhadas com as metas estabelecidas do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, do IFI, a fim de promover o aperfeiçoamento de forma estratégica. Serão também instrumentos de avaliação interna ao colegiado do curso e o núcleo docente estruturante, NDE, caracterizados, respectivamente. A autoavaliação ocorrerá com periodicidade estabelecida pelos colegiados dos cursos, com previsão no calendário acadêmico. Fornecerá as bases para a elaboração do replanejamento das ações acadêmico administrativas no âmbito do curso e, consequentemente, para a tomada de decisão, conforme estabelecido na Resolução Normativa 98 e 2021. 96. Consup-OSUPCOL REIFI, de 7 de dezembro de 2021, que atualiza o Instrumento de Autoavaliação Institucional dos Cursos de Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFI, e da outras providências. B. Avaliação externa. A avaliação externa abrangerá a visita in loco, realizada para autorização do curso, reconhecimento e renovação de reconhecimento, na qual são avaliadas as 3 dimensões do curso quanto à adequação ao projeto proposto, a organização didático-pedagógica, o corpo docente e técnico, administrativo e as instalações físicas. Além disso, a avaliação externa contempla resultados obtidos pelos alunos do curso no ENAD e os demais dados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES. Os resultados dessas avaliações sistemáticas indicarão a eficácia do presente projeto pedagógico de curso, oportunizando a implementação de ações acadêmico-administrativas necessárias para a melhoria contínua do curso em questão. 2.18 Procedimentos de Acompadosdosil de ensino-aprendizagem. Processo de avaliação do ensino-aprendizagem constitui uma ferramenta sistemática, essencial para a consolidação de habilidades e competências. Tal processo deve estar em consonância com o projeto político-pedagógico, com os objetivos gerais específicos do IFI e com o perfil profissional do curso. A avaliação deverá ter caráter formativo, processual e contínuo, pressupondo a contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas, a fim de propiciar um diagnóstico preciso do processo de ensino e aprendizagem que possibilite ao professor analisar sua prática e ao estudante comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual. Adquirindo autonomia, ela aparecerá como subsídio para a tomada de decisão, o que vai levar professor a realizar novas abordagens sobre o desenvolvimento das competências adquiridas pelo aluno, constatando seu aproveitamento. 97. A avaliação da aprendizagem é regulamentada pela Organização Didática do IFI. Resolução Normativa 14322022 Consup-OSUPCOL REIFI, de 25 de agosto de 2022. Altera a resolução que normatiza a organização didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFI, e dá outras providências. Avaliação da aprendizagem. A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos.
do IFE e o perfil de conclusão de cada curso. A avaliação é um processo contínuo e cumulativo de verificação do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme estabelece a Lei nº 9.394/96. A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes pelos alunos e a ressignificação do trabalho pedagógico. Sistemática de avaliação do IFE compreende a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação da aprendizagem dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos, devendo o professor preconizar a diversificação de instrumentos e competências. E prova escrita. Segunda, observação contínua. Terceira, elaboração de portfólio. Quarta, trabalho individual e/ou coletivo. V. Resolução de exercícios. 98. Sexta, desenvolvimento e apresentação de projetos. Sétima, seminário. Oitava, relatório. Nona, prova prática e X. Prova oral. Escolha do instrumento de avaliação da aprendizagem deverá estar em consonância com a especificidade da disciplina, os objetivos educacionais propostos e o conteúdo ministrado, bem como os princípios da educação intercultural indígena. Dessa forma, deve ser feito um esforço, pelo professor formador, no sentido de buscar estabelecer mediações entre as formas de avaliar estabelecidas institucionalmente e as formas de avaliar tradicionais. Para tanto, este projeto recomenda fortemente a consideração da oralidade e dos saberes tradicionais como integrantes da dinâmica avaliativa, especialmente em sua dimensão formativa. Sistema de avaliação do curso. Avaliação da aprendizagem nos cursos superiores de graduação ofertados na forma de módulo disciplinas será expressa em notas, numa escala de 0,00 a 10,010. Sendo admitida uma casa decimal. Será considerado aprovado por média em cada disciplina o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,07 e frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina, sendo registrada no Diário de Classe e Sistema de Controle Acadêmico. A situação de aprovado. Caso a nota semestral seja inferior a 4,04, o discente será considerado reprovado, sendo feito o registro, no Diário de Classe e Controle Acadêmico, da condição de reprovado por nota 99. Se a média semestral na disciplina for igual ou superior a 4,04 e inferior a 7,0. 7. O discente que tiver ao menos 75% de frequência da carga horária da disciplina fará exame final. Neste caso, a média final será calculada da seguinte forma. MF igual, MS mais EF, o 2. Onde MF igual média final, MS igual média semestral, EF igual nota obtida no exame final. Para aprovação, o resultado descrito anteriormente terá que ser igual ou superior a 6,06, sendo registrada no Diário de Classe e no Sistema de Controle Acadêmico. A situação de aprovado após exame final.
caso a nota semestral, após o exame final, seja inferior a 6,06, o discente será considerado reprovado, sendo lançada, no diário de classe e no controle acadêmico, a situação de reprovado por nota. Verificação de aprendizagem em segunda chamada. Direito do aluno o acesso às várias formas de avaliação da aprendizagem, incluídas as de segunda chamada, desde que a solicite a coordenação de curso da área, via protocolo, no prazo de até 72 horas, considerando os dias úteis, após a realização da avaliação a qual não se fez presente, mediante a apresentação dos documentos justificativos abaixo especificados. A atestado médico comprovando a impossibilidade de participar das atividades escolares do dia. B. Declaração de corporação militar comprovando que, no horário da realização da primeira chamada, estava em serviço. C. Declaração da direção de ensino do campus, comprovando que o estudante estava representando o IFE em atividade artística, cultural ou esportiva. D. Ordem judicial. E certidão de óbito de parentes de primeiro grau ou cônjuge. 100. F. Declarações de trabalho em papel timbrado com carimbo da empresa e assinatura do empregador. G. Outros que possam comprovar a solicitação. Os casos omissos deverão ser analisados pelo coordenador local em conjunto com o professor da disciplina para análise da viabilidade do pedido, não resolvidos. Nesta instância, poderão ser levados à apreciação da coordenação de curso e coordenação do Parfor Equidade e FI. Autorização para realização da verificação da aprendizagem, em segunda chamada, dependerá da análise do requerimento, pela coordenação local, conjuntamente com o professor da disciplina, que disporão de 24 horas, após a notificação ao professor, para emitir parecer relativo ao objeto do requerimento. Cabe ao professor da disciplina a elaboração e a aplicação da verificação da aprendizagem em segunda chamada, no prazo máximo de 0,8 dias após o deferimento do pedido. Se, por falta de comparecimento do aluno, em qualquer etapa de avaliação, decorrido o prazo de pedido de segunda chamada, não for possível apurar o seu aproveitamento escolar, ser-lhe-á atribuído nota 0,00. Revisão da verificação da aprendizagem. O aluno que discordar do S, resultado S, obtido S, no S, procedimento S, avaliativo S, poderá requerer revisão de provas. O requerimento, com fundamentação da discordância, deverá ser dirigido à coordenação de curso até 2 dias úteis após o recebimento da avaliação. Cabe à coordenação local, no prazo de 2 dias, dar ciência ao professor da disciplina para emitir parecer. Cabe ao professor da disciplina dar parecer no prazo de 3 dias, a partir da ciência dada pela coordenação. Caso o professor se negue a revisar a prova, cabe à coordenação local e de curso deliberar sobre a revisão, no prazo máximo de 7 dias úteis. 2.19 Atividades de pesquisa e inovação. 101. Inicialmente, é importante ressaltar que um dos princípios norteadores da prática educativa dos cursos de graduação no âmbito do Instituto Federal do Piauí consiste no estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da cultura e
da tecnologia, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social. Ademais, o Instituto Federal do Piauí visa, entre outras finalidades, a desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, e b. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. Nessa perspectiva, é, pois, necessário enfatizar que as ações de fomento à pesquisa no âmbito da instituição procuram estabelecer um elo com as ações de ensino, extensão e internacionalização com vistas a uma sociedade plural, de forma articulada com os arranjos socioprodutivos locais e regionais. Em consequência disso, compreende-se e defende-se a importância da iniciação científica como uma ação pedagógica que introduz os estudantes da graduação na pesquisa acadêmico-científica como forma de engajá-los e colocá-los em contato direto com a produção do conhecimento a partir da compreensão de que essa prática contribui para a formação intelectual, reflexiva, autônoma, crítica e criativa dos estudantes, considerando as dimensões, ciência, tecnologia e inovação. Diante de tudo isso, é importante acrescentar que a iniciação científica, partindo da relação do estudante com a pesquisa científica, possibilita a formação de cidadãos e de profissionais preparados para o mundo do trabalho e, por conseguinte, aptos para o exercício da profissão visando o desenvolvimento territorial, além de prepará-los também para a pós-graduação. Deste modo, o Instituto Federal do Piauí tem programas de iniciação científica regulamentados pela Resolução número 24 de 2019 que permitem colocar os estudantes de cursos de graduação em contato direto com a atividade científica e de pesquisa. Nesse processo, espera-se proporcionar ao estudante bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a 102. Aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. Esses projetos são desenvolvidos através do PIBIC, Programa de Bolsa de Iniciação Científica, incentiva a participação de estudantes do ensino superior em projetos de pesquisa. B. PIBIC-IT, Programa de Bolsa de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica. Incentiva a participação de estudantes do ensino médio integrado em projetos de inovação tecnológica. Nessa perspectiva é, pois, necessário enfatizar que, além das iniciativas do incentivo pesquisa e a inovação, o Instituto Federal do Piauí estimula, através de políticas institucionais, o incremento da publicação em periódicos e a participação de docentes, estudantes em eventos científicos. 2.20 Comitê de Ética em Pesquisa. Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, CEP-EIFI, é um órgão colegiado de caráter interdisciplinar, de natureza técnico-científica, consultiva, deliberativa e educativa, com autonomia de decisão no exercício de suas funções. Está constituído nos termos da Resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012, da Norma Operacional número 001/2013 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde CNS-MS e da Resolução CNS número 370, de 8 de março de 2007. Instalação do CEP é fundamental nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos, dentro de padrões éticos determinados pelas resoluções
supracitadas têm o propósito de defender os interesses dos sujeitos envolvidos na pesquisa, garantindo sua integridade, dignidade e proteção. São atribuições do CEP e IFI, de acordo com a Resolução 466/12 Protocolare. Avaliar os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, submetidos através da 103. Plataforma Brasil, com base nos princípios da ética, impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, exercer papel consultivo e educativo nas questões de ética, encaminhar relatórios ao CONEP, acompanhar o desenvolvimento de projetos, receber denúncias de abusos ou fatos adversos na pesquisa, em caso de irregularidades, pode requerer apuração em sindicância, comunicar à CONEP e representar instituição, IFI, em todas as suas instâncias, interna e externa. Comitê de Ética no Uso de Animais. Comitê de Ética no Uso de Animais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, CEUA-IFI, é um órgão técnico-científico de caráter consultivo, deliberativo e educativo nas questões sobre a utilização de animais para pesquisa, ensino ou extensão. CEUA-IFI está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, PROPI, e tem por finalidade cumprir e fazer cumprir, no âmbito do IFI e nos limites de suas atribuições, o disposto na Lei nº 11.794/2008, nas resoluções normativas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONCIA, e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais para pesquisa, ensino e extensão. Portanto, todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam o uso de animais das espécies classificadas como filo Chordata, subfilo Vertebrata, exceto homem, observada a legislação ambiental, deverão ser submetidas à aprovação prévia do CEUA-IFI. 2.21 Atividades práticas de ensino para licenciaturas. As atividades práticas na licenciatura intercultural indígena serão desenvolvidas de acordo com a carga horária estabelecida pela CNEICP número 2, de 20 de dezembro de 2019, no artigo 11, inciso 3º. 104. Grupo 3º, 800 horas, prática pedagógica, assim distribuídas. A. 400 horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o projeto pedagógico do curso, PPC, da instituição formadora e B. 400 horas para a prática dos componentes curriculares dos grupos I e segunda, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Em consonância com o artigo 13 das Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores indígenas em nível superior e médio, a prática de ensino-se refere a um conjunto amplo de atividades ligadas ao exercício docente, desde o ato de ensinar propriamente dito até a produção e a análise de material didático-pedagógico, a experiência de gestão e a realização de pesquisas. Neste sentido, as atividades práticas devem estar articulada a todo o processo formativo do professor indígena, integrando desde suas atividades iniciais até as de conclusão do curso. Ainda, a fim de garantir a qualidade socioeducativa e cultural da prática de ensino e do estágio supervisionado, serão observadas as seguintes orientações das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio.
E os princípios da educação escolar indígena e suas práticas de pesquisa são elementos centrais na organização de todas as atividades do processo formativo. Segundo as suas atividades podem ser desenvolvidas nas escolas indígenas, nas secretarias de educação e em seus órgãos regionalizados, nos conselhos e fóruns de educação, nas organizações de professores indígenas e em outras associações do movimento indígena e terceira, na apresentação de suas atividades finais, podem ser utilizados seminários, cadernos de estágio, produção de materiais didático-pedagógicos, vídeos. 105. Fotografias e outras linguagens ligadas às tecnologias da informação e da comunicação. IES, através dos formadores e coordenações ligadas ao Parfor Equidade, bem como demais órgãos institucionais pertinentes, assumem a responsabilidade solidária pela condução das atividades de estágio supervisionado como atos educativos, criando diferentes estratégias de acompanhamento da prática de ensino e do estágio supervisionado, envolvendo seus formadores, os professores indígenas em processo formativo, as comunidades indígenas e suas escolas. Capítulo 3, Corpo Docente Tutorial. 3.1 Núcleo Docente Estruturante ANDE. Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura Intercultural Indígena é regulamentado pelo edital CAPES Parfor Equidade 023/2023. 3.2 Colegiado do curso, atuação. O colegiado do curso de Licenciatura Intercultural Indígena é regulamentado pelo edital CAPES Parfor Equidade 023/2023. 3.3 Coordenação do CUE-Local. Atuação. Atuação dos coordenadores de curso e local do Parfor Equidade está estabelecida no edital CAPES 023/2023. Ao coordenador de curso cabe 106. E planejar, coordenar e acompanhar a execução das atividades acadêmicas, pedagógicas do curso, em interlocução permanente com a coordenação institucional, com o coordenador adjunto Equidade, com o coordenador local e com as demais instâncias técnicas e pedagógicas da IES. Segunda, coordenar a organização e o funcionamento do curso, dos componentes curriculares e das turmas durante o período letivo. Terceira, zelar pelo cumprimento do projeto pedagógico do curso, bem como das normas acadêmicas da IES. Quarta, acompanhar os alunos em seu processo de ensino-aprendizagem e na avaliação de seus rendimentos. V. Coordenar e acompanhar as avaliações do curso e o desempenho dos formadores, conjuntamente com os alunos e as equipes técnicas e pedagógicas da IES. Sétima, incentivar a participação dos alunos em pesquisas, projetos de extensão e outras atividades que enriqueçam a sua formação. Oitava, divulgar os documentos oficiais e demais informações relevantes sobre o Parfor Equidade entre os docentes e discentes do curso. Nona, supervisionar e acompanhar o preenchimento de diários e relatórios pelos professores formadores, além de responsabilizar-se pelo recolhimento e disponibilização dos documentos relacionados ao curso, quando solicitado pela coordenação institucional, pela CAPES ou por órgãos de controle. X. A colaborar na realização do processo seletivo dos professores formadores, dos estudantes.
X. Colaborar na elaboração de materiais didáticos ou de divulgação relacionados ao curso. 12. Participar das solenidades ou dos eventos ligados ao curso, quando convocado pela IES ou pela CAPES. 13. Coordenar os procedimentos necessários aos processos de autorização de funcionamento e de reconhecimento do curso. 14. Zelar pelas boas condições de ensino e de funcionamento do curso. 107. 15. Assinar documentos relacionados à vida acadêmica dos estudantes e à atuação dos formadores. 16. Coordenar a inserção e a atualização dos dados nos sistemas de registros acadêmicos da IES e nos sistemas de gestão da CAPES. 17. Cadastrar bolsistas e gerenciar o pagamento das bolsas para os participantes sob sua coordenação. 13. Auxiliar o coordenador institucional e o coordenador adjunto Equidade na elaboração dos documentos solicitados pela CAPES e em outras atividades que se fizerem necessárias. 20. Elaborar relatório com as atividades executadas no curso, a fim de compor o relatório de cumprimento do objeto da IES, e 21. Manter-se atualizado em relação às normas e às orientações da CAPES. Quanto ao Parfor Equidade, zelando para que sejam cumpridas por todos os envolvidos na implementação do programa na IES. Ao coordenador local compete e auxiliar, no que couber, o coordenador de curso, o coordenador adjunto Equidade e o coordenador institucional no desenvolvimento de suas atribuições. Segunda, manter os coordenadores de curso informados sobre as questões acadêmicas administrativas nos cursos implantados no município sob sua coordenação. Terceira, auxiliar os coordenadores de curso no registro e acompanhamento acadêmico dos alunos dos cursos implantados no município sob sua coordenação. Quarta, apoiar os coordenadores de curso no acompanhamento e na supervisão das atividades dos formadores que atuam nos cursos implantados no município sob sua coordenação. Sexta, auxiliar os coordenadores de curso, o coordenador adjunto Equidade e o coordenador institucional na elaboração dos documentos solicitados pela CAPES. E outras atividades que se fizerem necessárias. Sétima, manter-se atualizado em relação às normas e às orientações da CAPES, zelando para que sejam cumpridas por todos os envolvidos na implementação do programa na IES e 108. Oitava, participar, quando convocado pela IES ou pela CAPES, de reuniões, seminários ou quaisquer outros tipos de eventos relativos ao Parfor Equidade. Além disso, cabe mencionar a Resolução Normativa 151/2022. Consup-OSUPCOL-REIF, de 28 de setembro de 2022, que atualiza o regimento interno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFE, e da outras providências, que, em seu artigo 365, estabelece as competências das coordenadorias dos cursos superiores. O coordenador do curso deverá ter lotação efetiva no IFE Campus Peripiri, que será sede de desenvolvimento desta licenciatura e será obrigatoriamente selecionado conforme os critérios estabelecidos no edital CAPES Parfor Equidade 023/2023. Os coordenadores locais serão lotados no campus de oferta das vagas. As atividades de coordenação serão remuneradas por bolsas custeadas pela CAPES. 3.4 Corpo docente.
curso de licenciatura intercultural indígena, conforme previsão do edital. CAPES a Parfor Equidade 023-2023 poderá contar com 3 categorias de formadores: professor formador e professor formador segundo e formador convidado. Professor formador e deve atender aos critérios estabelecidos no edital CAPES 023-2023. E ser docente da IES ofertante ou pertencer ao quadro efetivo de secretaria de educação, quando se tratar de IES pública, pertencer ao quadro permanente da IES como docente de curso de licenciatura, B, quando se tratar de IES privada sem fins lucrativos, ser contratado em regime integral ou, se parcial, com carga horária de, no mínimo, 20 horas semanais e não ser contratado em regime horista e estar em efetivo exercício, ministrando disciplina em curso de licenciatura. Segunda, possuir título de mestre ou doutor. Terceira, possuir formação em nível de graduação ou pós-graduação na área da disciplina que irá ministrar. 109. Quarta, possuir experiência mínima de 3 anos no magistério superior. V. Possuir experiência na formação de professores, comprovada por pelo menos 2 dos seguintes critérios: a. Docência em disciplina de curso de licenciatura, B. Docência em curso de formação continuada para professores da educação básica, C. Atuação como formador, tutor ou coordenador em programas ou projetos institucionais de formação de professores da educação básica, D. Coordenação de curso de licenciatura e docência ou gestão pedagógica na educação básica. Professor formador segundo deve atender aos seguintes critérios, estabelecidos no edital citado anteriormente. E pertencer, preferencialmente, ao quadro da IES ofertante ou de secretarias de educação. Segunda, ter formação em nível de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu. Terceira, possuir formação em nível de graduação ou pós-graduação na área da disciplina que irá ministrar. Quarta, comprovar experiência de no mínimo um ano no magistério. V. Possuir experiência na formação de professores, comprovada por pelo menos dos seguintes critérios: a. Docência em disciplina de curso de licenciatura, B. Docência em curso de formação continuada para professores da educação básica, C. Atuação como formador, tutor ou coordenador em programas ou projetos institucionais de formação de professores da educação básica, D. Coordenação de curso de licenciatura e docência ou gestão pedagógica na educação básica. Em consonância com a Resolução CNA-CP nº 01, de 7 de janeiro de 2015, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio e dá outras providências, na seção 3ª. Relativa à formação dos formadores para atuarem nos programas e cursos de formação de professores indígenas, serão critérios adicionais para a seleção dos professores. 110. Formadores não indígenas a comprovação de experiências no trabalho com povos indígenas e o compromisso político, pedagógico, étnico e ético com os projetos políticos e
pedagógicos que orientam esses processos formativos. Ainda, conforme o mesmo edital, o formador convidado à licenciatura intercultural indígena deverá atender aos seguintes critérios: e ser mestre tradicional, notório saber ou ser reconhecido por organização indígena, quilombola ou das populações do campo ou segmento dos povos, comunidades tradicionais, no âmbito de sua respectiva comunidade, grupo social ou por títulos obtidos junto à IGS. Segunda, comprovar experiência em pelo menos um dos seguintes critérios: a. Participação em atividades comunitárias em seus territórios, contribuindo com seus saberes tradicionais. B. Realização de palestras, oficinas e/ou cursos em universidade, instituto, faculdade, escola e/ou junto à organização indígena, quilombola, de populações do campo ou segmento dos povos e comunidades tradicionais. C. Colaboração em disciplina de curso de licenciatura e/ou bacharelado como debatedor, facilitador e/ou expositor. D. Colaboração em curso de formação continuada para professores e atuação como formador, tutor ou coordenador em programas ou projetos institucionais de formação de professores. F. Participação em banca de trabalhos de conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado, por meio de notório saber. Os docentes que atuarão no curso de licenciatura intercultural indígena serão selecionados por meio de um processo seletivo simplificado para professor formador do Programa Parfor Equidade. A seleção ficará a cargo de uma comissão composta pelo coordenador institucional do Parfor, coordenadores de polo e coordenadores do curso de licenciatura intercultural indígena. O processo será presidido pela coordenação institucional do Parfor. Para concorrer ao processo de seleção, o EA-candidato IA deve cumprir os requisitos exigidos, a, conforme o edital número 23.2023 Parfor Equidade, b, de acordo com os parâmetros estabelecidos nos atos regulatórios do ensino superior e c, seguindo as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação 111. Básica, que incluem a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio. Além disso, o EA-candidato A deve ter envolvimento com produção acadêmica, cursos de capacitação, projetos de extensão, ensino ou pesquisa na área indígena e participação no NEAB ou em núcleos similares. As atividades de formação realizadas pelos professores formadores e pelos formadores convidados serão remuneradas por meio de bolsas de formação, as quais são integralmente custeadas pela CAPES, não acarretando efeitos de vínculo empregatício. 3.5 Monitores. Os monitores de apoio serão obrigatoriamente selecionados por edital público aberto conforme legislação vigente, sendo suas atividades remuneradas por bolsas custeadas pela CAPES. Os monitores acompanharão e auxiliarão o professor formador no desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão e/ou prática pedagógica no tempo comunidade, exceto estágio supervisionado obrigatório. Os monitores são discentes regularmente matriculados em cursos do IFI ou de instituições parceiras do município de oferta da licenciatura.
intercultural indígena, que tenham interesse em atuar nas comunidades indígenas. Cabe destacar que a monitoria deve ter caráter interdisciplinar e intercultural, alicerçada da troca de saberes e experiências. Capítulo 4 – Infraestrutura. 4.1 Espaço de trabalho. 112. Quanto à infraestrutura física, o IFI prevê a acessibilidade arquitetônica através de livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo, com eliminação de barreiras arquitetônicas. Buscou-se desenvolver adequações físicas em seu prédio, tais como implantação de um elevador para acesso aos 4 andares da instituição, adequação de corrimão nas escadas do prédio e áreas de acesso, designação de vagas de estacionamento para pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade física, disponibilização de um banheiro adaptado com acesso por rampa no piso inferior, sinalização de suas diferentes dependências por meio de placas com escrita em português e em braille. Está prevista elaboração de um projeto arquitetônico e colocação de piso tátil para melhorar a mobilidade e a segurança de pessoas cegas ou com baixa visão que transitam pelo campus. Para o curso será disponibilizado um espaço para a coordenação do curso e coordenação local, o apoio pedagógico e o setor acadêmico, registro acadêmico, e não haverá a necessidade de construção de outras estruturas. Ementário do curso. Módulo I. Educação Escolar Indígena. Código ESP1. Carga horária, 80 horas. Eixo, formação específica. Pré-requisito, SP. Ementa, educação indígena e educação escolar indígena. Educação escolar indígena como direito e modalidade de ensino. História da educação escolar indígena e territórios etno-educacionais e a Lei 11.645. Educação escolar indígena, diferenciada, multilingue, intercultural e própria. Pressupostos teóricos, curriculares e político-pedagógicos da educação escolar indígena. Marcos legais normativos da educação escolar indígenas no Brasil e na América Latina. Habilidades e competências. Promover processos de ensino-aprendizagem situados no contexto do direito à educação escolar indígena, visando a compreensão das especificidades da modalidade, de modo contextualizado na realidade brasileira e latino-americana e a análise crítica das condições de oferta e de permanências de pessoas indígenas em espaços escolares com qualidade social e ético-cultural. 113. 114 Referências básicas. Baniva Gersen. Educação escolar indígena XX em Cautos e Desacontos. Rio de Janeiro. Mórula Laced, 2019. Brasil. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE-CEBN. 14. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena. Brasília. MEC 1999. Gruppione, Luiz Donizete Benzi. SEC, Darcy. Guarani, Vilmar. Legislação Escolar Indígena. Brasília. Ministério da Educação. Disponível em http portal mec.gov.br. Recebe arquivos a PDF. Volume 4c.pdf. Acessou em 23 de novembro. 2023. Referências complementares. Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília. MEC SEF. 1998. Souza, Fábio Juliode. A legislação da Edo-Indígena na América Latina a partir da perspectiva da UCOL. Dissertação mestrado Universidade Federal de Mato Grosso. Disponível em http portal mec.gov.br. Recebe arquivos a PDF. Volume 4c.pdf. https://ri.ufmt.br. Andri 1, 2700.
Acesso em 25 de novembro de 2023. Souza.fernandabrabo.territórios etnoeducas contextualização demólica. Educação escolar indígena no Brasil. Políticas educativas POED 10 1. Disponível em https://ri.fmt.br/jandle/1u/2700 https://ser.frgs.br/index.php/poled/article/view/69761. Acessou em 24 de novembro. 2023. Briguenti.clovisantônio.decolonialidade ensinou e povos indígenas uma reflexão sobre a lei no 11.645. Simpósio Nacional de História. Florianópolis. SC disponível em https://ser.ufrgs.br index.php e poled/article view 69761 http www.snh2015.ampu.org Resources Anais 39 1461007755 arquivo artigo xxvi www.snh2015.ampu.org Resources Anais 39 1461007755 arquivo artigo chivi snh.pdf. Acessou em 25 de novembro. 2023. Brasil, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Documento final da primeira Conferência de Educação Escolar Indígena. Ministério da Educação. Brasília, CECADI 2014. Grupioni, Luiz D.B. Org. Formação de professores indígenas, repensando trajetórias. Brasília, MEC e CECADI 2006. Filosofia da Educação. Código a base 1 carga horária 40H eixo formação básica como um pré-requisito SP ementa a educação e a filosofia, gênese, conceitos, caracterizações. Educar e as filosofias interculturais e indígenas. Elementos básicos constituintes das teorias filosóficas da edu. Antropológico, axiológico e epistemológico. Tendências filosóficas da educação e diversidade cultural no Brasil. Educação na perspectiva ética educação interculto. Habilidades e competências compreender as tendências filosóficas da edu, relacionando-as à compreensão da 115 diversidade cultural no Brasil. Desenvolver uma visão reflexiva no contexto dos nas contribuições filosóficas. Referências básicas. Freire Paulo. Pedagogiado oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra 2014. Arruda Maria Graça Aranha. Filosofia da Educação. São Paulo Moderna 2006. Forne Betancourt, Raul. Interculturalidade, críticas, diálogos e perspectivas. São Leopoldo Nova Harmonia 2004. Referências complementares. Freire Paulo. Educação e Autonomia. São Paulo Paz e Terra 1996. Carnevali Felipe Tal. Orgs. Terra Antologia Afro-Indígena. São Paulo Belo Horizonte. UBU Pisiagrama 2023. Cunha Manuela C. Da. Relações edições entres. Revista USP São Paulo N. Graus 75 setembro-novembro 2007. P. 7684. Munduruku Daniel. Como surgiu mitos indígenas brasileiros. São Paulo Calis 2011. Krenak Ailton. Ideias para Diarufido. São Paulo Companhia das Letras 2019. Sociologia da Educação. Código BAS 2 carga horária 40H eixo formação básica como um pré-requisito SP. Ementa a emergência da sociologia, eurocentrismo, colonialismo é uma cidade. Escola ensino prática docente no mundo. A escola, os grupos, a família e a socialização. A pesquisa sociológica como estratégia de temas contemporâneos em sociologia juventudes, gênero e diversidade visual, raça e etnia. Habilidades e competências analisar processos educativos a partir das abordagens sociológicas de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação à lei,
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas no tripé conhecimento, prática e engajamento profissional, identificar e combater despreconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários. Referências básicas: Rodrigues Alberto Tosi. Sociologia da Educação. Rio de Janeiro, Lamparina, 2007. Carnevali Felipe Tal. Orgs. Terra Antologia Afro-Indígena. São Paulo, Belo Horizonte, UBU Pisiagrama 2023. Nascimento, Adir Casaroer Alameda. Educação Indígena na Escola Elmo. Outros espaços. Experiências Intercuras. Campinas, Mercadó de Letras, 2018. 116 referências complementares. Barros, João Luiz Costade. O Brincarezo Assolações. Curitiba, APPRIS, 2015. Do Rico Trudruá, Recaldes, Luna Rosa. Caixa de Dramaturgiazins. São Paulo, N1 Edições, 2023. Moreira Antônio Flávio, Candal Vera Maria, OGS. Currículos, Disciplinas Escolares e Culturas. Petrópolis, Vozes, 2014. Munduruku Daniel. Coisas de Índio versão infantil. São Paulo, Calis, 2019. Baniva Gersen. O Índio Brasileiro, o que você precisa saber. Ovis Brasil de hoje. Brasília e Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização Diversidade, LACED Museu Nacional, 2006. Metodologia Científica Código Urbas 3 Carga Horária 60H Eixo Formação Básica Comum Pré-Requisito SP Ementa Tipos de Conhecimento. Pluralismo Científico e as Ciências Humanas. Trabalhos acadêmicos, elaboração de resumos, relatórios, resenhas, fichamentos. Estrutura e apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos. Publicação científica, leitura e análise. Resenhas críticas e de artigos científicos. Noções fundamentais de pesquisa. Projeto de pesquisa. A investigação científico-mitadoutore. Ética em pesquisar com seres humanos. Currículo Lattes e periódicos, qualis periódicos. Estruturação, redação e normatização do TCC. Apresentação do TCC. Habilidades e competência a pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções científicas para selecionar, organizar e planejar atividades acadêmicas e trabalhos científicos com base na metodologia cita na produção acadêmica. DMONSTRIANCONENSCONSEONPRESSONDEOSDIFFENTEOSDEOSDEIFIERNTSTIPOSDEOSDEIPOSDESPERSIABERRSUARLAC
Hum.